Empresário, você tá aí, você quer ficar pronto para o seu primeiro franqueado. Bom, eu sou Isabel Cardoso e nesse canal eu ajudo empresários a tornar qualquer negócio uma franquia. Esse é uma sequência de vídeo, essa é uma sequência de vídeo. Toda terça-feira, ao meio-dia, eu vou estar almoçando aí com você no Bora Franquear e nós vamos estar falando de vários conteúdos, de várias informações que te façam a levar ali, a sair do ponto A, realmente do zero, até uma transformação, até você tornar uma rede de franquia. Então, do ponto A ao ponto Z. Então, será uma sequência aí, uma linha editorial que eu preparei com muito carinho, com muita vontade. Vocês já sabem, com muito amor, porque eu sou apaixonada pelo sistema de franquia. E é isso. Se você não sabe a respeito dos conceitos básicos, desce aqui no YouTube, tem vários vídeos a respeito de conceitos básicos, conceitos diferentes, assim, mas a respeito de você se preparar para o seu primeiro franqueado. Por que eu escolhi esse tema para estar falando aqui hoje? Bom, quem já participou das imersões sabem que toda vez que alguém participa de alguma imersão, a gente coloca um questionário para vocês estarem preenchendo. Esse questionário, por favor, respondam, é pra gente facilitar a nossa comunicação, a gente estreitar esse conhecimento e eu poder saber quem tá aí, quem tá falando, o que vocês querem saber. E nesse questionário eu sempre pergunto qual é a situação que você tem como dificuldade em realmente realizar esse seu sonho, em realmente poder formatar o seu negócio em franquia. E todo mundo me responde, todo mundo não, né? Todo mundo é muita gente, mas uma grande parte dos questionários responderam que vocês não possuem tempo. E é claro que é óbvio, quer dizer, nem tão óbvio, mas é claro que a gente tem a percepção de quando a gente fala que não tem tempo e colocar, agregar mais uma atividade na sua rotina, no seu dia a dia, pode parecer quase impossível. Mas quando a maioria desses empresários que mencionam quando não tem tempo, que não se dedicam à formatação por causa de uma questão de gestão de tempo, de falta de tempo, por estar nas rotinas operacionais, no dia a dia, tá ali na mão na massa, na cozinha, fazendo estoque, comprando estoque, gerenciando estoque, contratando, fazendo, nem sempre, mas fazendo as planilhas financeiras. Então, quando você tá na rotina, no operacional, realmente, eu entendo e respeito, como todo mundo já sabe perto, eu respeito demais o que você executa no seu dia a dia, quais são as tarefas, porque não é fácil participar dessa jornada sozinho, não ter com quem conversar. Às vezes você fala com o cônjuge, com um amigo, com outro empresário, divide as suas dores, tenta trocar essa experiência, mas a gente entende que é uma jornada um pouco solitária quando a gente não tem um consultor, alguém com quem a gente consiga conversar. Então saiba que eu aqui do outro lado tenho um total respeito quando vocês mencionam que não tem tempo e da minha obrigação, da minha intenção de estar realizando esse vídeo, que você consiga ter a visão e entender como você pode estar colocando aí na sua rotina e se preparando para o seu primeiro franqueado. Esse título desse vídeo hoje é uma relação que eu vivencio isso, então vocês vão lá no questionário, me respondem que não possuem tempo para fazer a parte da formatação. Mas quando aparece um investidor, chega lá, faz uma reengenharia, olha, vai no seu negócio, seja ele na área de serviço, de estética, de alimentação, seja na área de moda, seja na área... Chegando dentro, eu digo um negócio do varejo ali, porque a gente sabe que dentro de franquias hoje existem algumas questões digitais, de home office, agências de viagem que, né, estão organizando plataforma, até bijuteria que fazem questão de não ser... você tá ali... Mas o que eu quero dizer pra você, independente do seu negócio, chega lá, um cliente, porque a gente fala que seus primeiros franqueados são seus lover brands, são pessoas que amam sua marca, seus clientes, seus amigos, suas famílias, sua família, eles chegam nesse seu ambiente para fazer uma compra, adquirir seu serviço ou apenas ir lá porque estão procurando coisas a investir, né? Um negócio a investir, e eles chegam lá para você, tem acesso e perguntam para você o que eles precisam para poder ter um negócio igual ao seu, o que é necessário para ele poder ser seu sócio, ter um segundo ponto, pois ele quer conhecer mais do seu negócio, ele quer realmente realizar um investimento financeiro e tratar aquilo como uma verdade, também como empreendedorismo. Então a gente fala que são os seus sócios, eles seus franqueados.
E você que dizia que não tinha tempo para formatar o seu negócio em franquia, quer realizar essa formatação de maneira para amanhã, para ontem, melhor dizendo, porque você tem alguém ali investindo, alguém que você identificou o perfil, alguém que você realmente pensa em ter o seu segundo ponto. Então, a pessoa às vezes tem capital, às vezes tem vontade, a pessoa tá ali, é uma pessoa que tem um caráter, um perfil que você quer, e aí você resolve acelerar esse processo de formatação, o que não é, vamos dizer, indicado. Porque todo processo de formatação ele é um processo simples. Há muito tempo, alguns consultores guardavam as 7 chaves do segredo da parte de formatação. Eu já falei em vários vídeos quais são os passo a passo, que é 3 basicamente. A análise de franqueabilidade, onde você desenha um modelo piloto. A gente tem a questão da parte de formatação em si, que é a manualização, a questão também da parte burocrática e, por fim, o plano de expansão, que é a venda em si de franquia. Todo esse processo, ele dá a sensação de simplicidade, que realmente é importante você criar pequenos marcos, colocar na sua rotina e assim, formatando o seu negócio, estar preparado para quando aparece esse investidor. Durante esse processo de formatação, um grande diferencial que eu vejo dos empresários que estão perto, que estão acompanhando, que estão se associando à BF, tem um processo. O que eu percebo muito é que esses empresários que estão se preparando muito antes desse investidor aparecer, porque quando ele aparece vocês querem acelerar, mas quando esse empresário ele tem um caráter, vamos dizer, uma situação que eu menciono muito, que é a questão da mudança de comportamento, da mentalidade, onde ele deixa de vender o hambúrguer e começa a vender o negócio do hambúrguer, e essa maturidade de você virar franqueadora, ela demanda assim de um processo de conhecimento, além da execução em si. Então, o que eu digo? Se vocês leram aí algumas mensagens que eu tenho passado há pouco tempo a respeito de deixar de vender o seu hambúrguer e começar a vender o seu negócio de hambúrguer, traz muita clareza desse processo, dessa troca de mentalidade. E dentro desse exemplo, eu quero dizer que vamos lá, vamos vocês pegam aqui o meu raciocínio. Quando esse investidor, ele quer ter o seu negócio, ele quer ter a sua franquia, ou você que já pensou em comprar uma franquia, por qual motivo você quer realmente ter aquele negócio? Além, da questão da marca forte, de você ter uma marca forte, já consolidada, algumas negociações de fornecedor, você não quer ter erros de principiantes. Então, o franqueado que quer entrar na sua rede, ele quer, sim, ter o know-how de implantação, de inauguração, quais são a estrutura que eu compro, qual que é a melhor posição. O pessoal lembra muito da questão do filme do McDonald's, da posição da cozinha, onde você acaba com a experiência, se adequando ali o que é melhor para ser mais enxuto, para ser mais operacionalmente falando, a rotina ali ser melhor. Quando esse franqueado, ele resolve ingressar na rede, dentro esse cronograma de compra da franquia, da compra, da assinatura do contrato, da inauguração, até o todo decorrer do contrato, ele quer a sua experiência, ele quer acelerar isso, ele não quer os erros de principiante. Sabendo disso, imagine você como franqueadora. Você também não quer errar menos, vamos dizer, porque errar, a gente não tem como a gente querer ser empresário, a gente só é empresário sendo empresário. Então, por isso que eu tenho total respeito, que eu menciono. Nós só somos franqueadoras sendo franqueadoras. E essa maturidade você pode acelerar com um aprendizado de erros de outras franqueadoras. Então, estar muito perto desse ciclo, dessa comunidade que eu estou desenvolvendo, que eu quero criar, pois o meu principal motivo de eu estar no digital, de eu querer levar essa informação de franquia, além de casar com o meu propósito, de ensinar
é levar informação a quem não tem acessibilidade financeira com as grandes consultorias de empresa. E você que quer decidir e sabe que pode ser uma rede de franquias, porque crescer com franquias é crescer com capital de terceiros, aquele investidor. E tá tudo certo, tem pessoas que não têm habilidades, não têm uma experiência, não têm a vivência, não têm um start mesmo, um insight de criar, desenvolver empresas, negócios que possibilitam ali você ter. Então eu, por exemplo, que tenho um papel de consultora, tem as minhas características aqui. Uma pessoa que quer investir em uma marca é porque ela não tem realmente um despertar de um produto, de um serviço, de uma construção de marca, ela quer ingressar a uma rede, acelerar e mesmo assim tendo a consciência que todo investimento é sujeito a risco. Nem todo investimento, ele é uma, né, nem toda, pode ser a franquia que for, de 10 mil anos de maturidade, todo franqueado que entra na rede, dessas marcas que estão aí com mais de 1.000 unidades, 5.000 unidades, todos os franqueados, eles precisam ter a consciência que franquia não é 100% de sucesso para o franqueado. É sim sujeito a risco, mas dentro de uma possibilidade de tudo que você aprendeu até estar onde você está, você gastou energia, você gastou tempo, você gastou dinheiro, você reaprendeu, você teve no seu primeiro negócio, sim, aprendizados que você possa fazer com que o seu franqueado, né, não tenha. Por exemplo, então a gente tem uma situação entre quais são as questões técnicas, né? Eu falo bastante sobre o nosso alicerce, que toda franquia tem um alicerce de 3 pilares, que é operação, vendas e gestão. Quando a gente pensa nesses três alicerces que a gente precisa ensinar o franqueado. E esse franqueado, por exemplo, ele faz tudo que você fala. Ele vai lá, usa sua arquiteta, compra os seus produtos, você já teve esse aprendizado de saber quais fornecedores pode ter a entrega, por exemplo, de embalagem. Quando você iniciou a compra de embalagem, você tinha a questão de que uma embalagem custaria 100 embalagens custaria R$1. A partir da 100ª você poderia ter um desconto e você a partir da 1000ª. Então a rede te possibilita a negociação com fornecedores, a redução de custos e isso melhora na questão da margem de lucro lá no final. Ou na margem de contribuição, enfim. Pensando nisso, é uma situação que, quando você está começando, você está aprendendo. Às vezes erra o fornecedor, né? Às vezes você tem a questão de entender o time da embalagem para poder chegar. Então, são alguns aprendizados de rotina. E vamos lá, seu franqueado, seu novo franqueado, que você se preparou para ele estar lá, tem todo esse conhecimento e mesmo assim a operação não vai dar certo. Uma das situações que eu amo fazer também é a escolha do ponto de venda. Existem alguns negócios que dependem da escolha do ponto de venda e alguns outros dependem também de algumas características de gerências operacionais. Por exemplo, eu já fui franqueada. Quando eu fui franqueada, eu tenho que ter uma visão operacional muito próxima a realidade ali da rotina, né? Saber liderar, saber contratar, estar próximo. Alguns mecanismos, eles não são assim 2 mais 2, você sabe disso mais que eu. Ter características de gerência, uma gerência operacional, também demanda ali algumas, vamos dizer, alguns comportamentos mais emocionais, vamos dizer que não é sempre uma fração de uma fórmula, que 2 mais 2 é 4. Então, alguns comportamentos eu vejo que concluindo essa situação, eu percebi que eu pego um franqueado, troco o franqueado no mesmo lugar e a operação vai lá, sobe, aumenta o faturamento, melhora essa troca, os clientes não reclamam mais tanto. Pensando nisso, a gente vê que algumas características na escolha do seu franqueado vão sim interferir. Então, quando aparecer essa pessoa querendo investir e você se empolgar, querer para amanhã a formatação, de um modo rápido, eu te diria que você consegue, sabe assim, mas por uma questão de sustentabilidade, a sua intenção de você pegar essa pessoa que quer investir no seu negócio
É por isso que eu falo, é estar preparado. A sorte prevalece a mente preparada. Você se organizar, visualizar. E até que eu tenho falado muito, que eu conversei hoje com um empresário, que quando ele decidiu formatar a questão da franquia, foi porque apareceu um primeiro investidor. Deu aquele start que ele tem pessoas olhando e que precisam do conhecimento dele, do know-how dele, para poder tá ali, né, empreendendo, ganhando dinheiro, sustentando a sua família, tomar aquilo como uma decisão, como uma verdade, como uma escolha de vida. Então, realmente foi um impulso, foi um dos impulsos que ele tomou, além daquele sonho de levar a marca dele, de saber o potencial. Sabendo disso, a gente parte da análise de franqueabilidade. Essa análise de franqueabilidade, ela vai baseado a dados, sempre aquela análise do emocional ao racional. Então, desculpa, a gente pensa sempre na análise racional para o emocional. O que seria isso? A gente enxerga os números, os dados, esquece o achismo, começa a entender os gargalos, porque não poderia ser franquia, entende um modelo padrão onde vai ser replicado, começa a olhar o seu negócio e revisar os seus processos de manualização, dividindo sempre em 3 alicerces: operacional, de vendas e gestão, e por fim, aderindo a um belo plano de expansão, onde você enxergue quais são os lugares, como aquele jogo de War, não sei quem conhece, onde eu posso estar, onde eu posso prosperar, onde eu posso buscar outros investidores, onde eu gostaria de estar, onde eu consigo atender e estar. Pensando em tudo isso, daquela frase que eu sempre falo: você, empresário, que não é uma rede de franquia, precisa pensar na sua única unidade. Em pensar, quando você pensa na sua única unidade, que você precisa pensar, agir e faturar como franquia. Quando eu falo um pouco disso, eu falo que na visão de franquia, as boas práticas de gestão podem alavancar o seu negócio quando você decide formatar o seu negócio. Por quê? Nesse segundo passo, que é a manualização, com certeza você vai fazer a revisão, você vai ficar mais preparado ainda para você estar ensinando o seu franqueado. Sempre à base de 3 alicerces: operação, vendas e gestão. E sabendo tudo disso, a palavra lá: pensar, agir e faturar como franquia. Olhando esses 3 pontos, a questão do faturar, se você assistir aqueles vídeos mais antigos que falam um pouco dos conceitos básicos, onde você escolher crescer como uma rede de franqueadora, existe 2 novas fontes de receita, que é a taxa de franquia, que é a questão dos royalties, né? Um parêntese aqui: não tente transformar o seu negócio para salvar o seu negócio, tá? Isso não é sustentável, mas a taxa de franquia sim é uma receita. E quando eu ingressei nesse universo de franquia, eu falei com a minha ex-chefe, vamos dizer, quando eu tive todo esse aprendizado com essa empresária, quando eu conversei com ela, eu estava à frente ali de uma gerência de expansão, vendendo a franquia, cobrando. E uma vez eu participei na questão de um evento da máquina de venda, onde fala que todo vendedor que sabe que pode dar desconto, ele vai dar desconto. Então, eu como uma boa vendedora e com as características de uma boa vendedora, eu falava assim que eu queria reduzir o valor da taxa de franquia. Eu não entendia o valor daquilo, eu não entendia. Foi quando eu fui falar com ela e ela falou assim: Isabel, você não participou do zero, você não entendeu o quanto eu já gastei, eu tropecei, eu investi para eu chegar num modelo, porque ela é referência hoje de modelo enxuto. Então, quem escutou já eu falando que é tornar seu negócio franqueável, é um negócio enxuto, replicável, escalável e padronizável. Eu lembro muito desse formato de negócio, que é um formato, para mim, referência. É um formato que é muito complicado chegar lá, porque tem negócios complexos. Assim, dá trabalho, vamos dizer. Você gastou muita energia para poder ter esse modelo escalável, padronizável, onde você consiga replicar. Esse valor representa a transferência de know-how, a taxa de franquia representa
o seu valor do seu conhecimento para esse novo empresário, para esse novo investidor. Então entenda, eu tenho atendido uma empresa que tem cobrado o valor de taxa de franquia irrisório, porque ele fala que o importante não é ter a taxa de franquia, e hoje eu discordo pelo fato de que esse valor ele é importante também para montar a sua estrutura, ter profissionais ali, consultores de gerentes de expansão, de operação, que fortaleça ainda mais a sua rede e o seu suporte. Né? Então a gente está falando aqui da taxa de franquia, mas a gente não pode esquecer da questão dos royalties. Também queria, antes de finalizar esse vídeo e complementar, que tudo que eu estou falando aqui também não é uma verdade absoluta, tem muito a ver com as minhas experiências, com os meus valores, com aquilo que eu adquiri nesses 20 anos estando no universo do franchising. Eles utilizam muito esse nome, é o sistema de franquia, e isso me possibilitou alguns aprendizados que faço questão de vir aqui toda terça-feira ao meio-dia trazer informações relevantes do setor onde eu tô ali imersa. Eu atendo muitos empresários, eu já atendi, eu convivo também com outras franqueadoras, com outros profissionais do setor que estão ali em grandes redes, e essa troca me permite ter algumas visões e fazer com que você, como assim o seu franqueado, ele procurou alguém que esteja preparado, e você, como franqueadora, que não quer ter esses primeiros erros, confesso que estar perto dessas informações vão te ajudar, vão te auxiliar, vão te deixar preparado realmente para esse seu primeiro franqueado, porque a sorte prevalece a mente preparada, e você estar preparado quando esse investidor aparecer é muito importante. Enfim, é bastante coisa que eu gosto de falar, que eu gosto de passar, que eu quero que você coloque aí dentro, né? Também tem a sua percepção, tem as suas outras visões de negócio, mas você pensando, né, que se você sair desse vídeo hoje entendendo que um grande gargalo da maioria dos empresários que responderam os questionários que estão aí é sim não ter tempo para a formatação, e eles resolvem criar esse tempo a partir que aparece esse primeiro investidor de uma maneira até um pouco, a palavra, desesperada. Eles procuram ser franqueador, de uma maneira a atender aquele franqueado sem... pode ser que seja um impulso, uma certeza, sabe aquela... me fugiu a palavra agora, mas talvez a segurança, né? Talvez muitas das vezes a gente, como pessoa, nos sentimos, não sou capaz, né? E você precisa escutar pessoas falando, não, eu te imagino lá, eu te vejo lá, eu sei que o seu negócio pode ser uma rede de franquia. Eu vou falar de novo do filme McDonald's, quando ele criou a questão do hambúrguer, do operacional, daquele momento do fast food. Às vezes precisou de uma energia, de um conhecimento, de uma visão estratégica de expansão para poder crescer. Então, se esse empresário apareceu por aí, seja ele qualificado, seja ele o perfil que você já imaginou para o seu negócio, ele pode ser também uma chave do impulso de você, às vezes, se estruturar, né? Criar esse tempo, se dedicar para poder realmente começar esse passo aí de formatação. E para finalizar, eu queria te deixar uma dica, algo que eu tenho praticado e que realmente tem funcionado. Eu aprendi, né, com esses anos também de experiência atendendo alguns empresários que formataram o seu negócio em franquia. Primeira coisa, decidiu para formatar. Vou estar preparado para esse meu franqueado. A partir desse momento, você tem um marco grande, que é você chegar ali com sua parte documental, sua linda apresentação, seu site, sua apresentação, seu cadastro, pegou o lead, mandou a ficha de pré-qualificação, vai fechar a venda. Aquele momento, aquele grande marco de cair o primeiro valor da taxa de franquia, para chegar lá parece tão distante, parece tão cego, parece tão assim inatingível. Primeira coisa a se fazer, lógico, é aquela questão que eu sempre falo da mudança de mentalidade, você sair do operacional e ir para o estratégico, deixar de vender o seu hambúrguer para poder ali
vender o seu negócio do seu hambúrguer, é uma mudança de mentalidade. Eu não sei se vocês enxergam isso, mas após isso, visualize, tente aderir um cronograma onde tem um passo a passo, um roadmap ali, que você mostre o que você precisa fazer. E desse cronograma, desse plano, criar pequenos marcos com planos de ações, onde faça com que você saia desse ponto zero do seu negócio e torne uma rede de franquia. Esses pequenos marcos, eles conseguem ser adaptados conforme de gestão, conforme... Porque ele vira... Uma vez eu falei isso, depois eu falei assim, gente, por que eu falei exatamente isso? Eu falei direto pro empresário. Você colocou eu como uma pedra no seu calendário. E a pedra no calendário não era também aquele rocha aqui, né? Era como se fosse uma bandeira mesmo. A gente criar o hábito de toda semana estar se encontrando uma vez na semana. De repente, a necessidade de 2 vezes na semana. A organização de execução enquanto não tá só ali planejando também, né? Colocar a mão na massa. Utilizar de ferramentas também onde diminua que esse marco não seja só aquele planejamento e você fique ali sem saber para onde ir, que seja planos de ações de planejamento e de execução também. Isso também é algo que vai mudar também o seu jogo, vai mudar a sua jornada, vai mudar esse seu start em dizer que você não tem tempo para formatar, que só encontra tempo quando aparecer aquele agora eu quero ser... Aí eu quero ser para amanhã, então você ter esse tempo também nesse planejamento de criar a maturidade, de estar envolvido com pessoas, de conhecer mais do setor, utilizar o vocabulário, porque realmente a gente percebe que quando você define ingressar e você define se enxergar onde você tá, muitas das vezes você não consegue enxergar tudo que você aprendeu. Quando você vê, você tá falando franchising, quando você vê, você tá falando circular de oferta de franquia, utilizando um vocabulário, entendendo o que é microfranquia, entendendo análise de franqueabilidade, utilizando esse vocabulário é maturidade também, é você crescer também ali, né, de conhecimento, de estar podendo usufruir desse setor que eles utilizam também uma grande palavra. Quando eu trabalhei na BF, nós como os associados, como essa troca de grandes franqueadores, de grandes consultores, o que eu percebo uma palavra muito bacana é o ecossistema colaborativo que o franchise, as franquias, o sistema de franquia proporciona para quem está ingressando, um incentivo, né? Não vou trazer os dados, mas os milhões aí de empresas que a gente vê no Brasil, apenas 1.800 empresas estão associadas à BF, não é obrigatório estar, mas eles calculam aí mais 3.000 empresas que são franqueadoras, então há oportunidade. Mas não pensando só na oportunidade, pela quantidade, a decisão de estar envolvido com franquias, de você pensar naquele alicerce do seu negócio, pensar, agir e faturar como franquia, você pensar isso, você com certeza está pensando nas boas práticas de gestão e você estando pensando nas boas práticas de gestão, se você resolver formatar o seu negócio, você vai ver que você vai sempre estar otimizando, você vai sempre estar olhando na busca de melhorias. Já deve, mas quando você decide ser franquia, tornar seu negócio franqueável, ser escalável, você tem aquela proporção de você deixar o negócio enxuto e padronizável. Isso vai facilitar a sua rotina e vai permitir você sair do operacional, da rotina do dia a dia para o estratégico. Então, não é fácil também, eu tenho sempre aquele respeito por você, empresário, o momento que você tá, o momento que você se encontra, porque eu respeito demais essa jornada do sozinho, da execução, então eu tenho total respeito por você que está aí assistindo, mas eu sou uma grande incentivadora, uma grande apaixonada pelo sistema, pela quantidade de empresários que eu pude estar por perto, por transformação, por tornar aí. Então, finalizo aqui. Isabel, do Projeto do Zero à Franquia. Essa é uma série de vídeos do Bora Franquear. Eu vou estar aí com você provavelmente toda terça-feira no horário do almoço, onde você consiga aí ter um momento
Se você tá aqui também é porque você já teve um primeiro marco da decisão aí de levar o seu negócio como uma rede de franquia e espero que você tenha tido os insights, tenha aprendido um pouco mais do vocabulário, ter tido um passo aí de maturidade para você conquistar o que você deseja, tá bom? Levar sua marca aí para os 4 cantos do mundo. Fechou? Então é isso. Muito obrigada!